será que as coisas realmente são o que parecem? Mesmo estando em um estágio relativamente avançado na evolução de nossos cérebros, parece que a mente humana ainda não conseguiu superar os poderes de uma ilusão bem convincente. De maquiagem mágica a tatuagens que vão te fazer coçar a cabeça. Aqui vão alguns artistas que realmente são mestres das ilusões. Existe uma razão pela qual os maquiadores são chamados de artistas. Mas se você tem dúvidas ainda, eu posso garantir que isso vai acabar depois de ver o trabalho de Mimi Choi. Essa maestra da maquiagem de Vancouver é capaz de enganar os seus olhos, adicionando alguns olhos a mais, deixando os espectadores maravilhados com suas criações de maquiagem. Um deleite para os olhos, mais um quebra-cabeça para o cérebro, deixando quase todos perplexos não apenas com suas ilusões, mas também com seu talento. Ela cria sombras, realces e reflexos muito realistas, e tudo com detalhes ainda mais incríveis. Veja isso como exemplo. Essa foto maluca camufla o fundo pintado, e nenhum fio de cabelo está fora do lugar. Sua imagem espelhada é impecável, e ela até incorpora sua marca de nascença. Isso é o que eu chamo de atenção aos detalhes. Seja buracos na cabeça, pernas personalizadas, alguns olhos a mais, ou até mesmo um hambúrguer. Mimi Choi com certeza tem criações realmente lindas, mas bizarras ao mesmo tempo. Outro artista na mesma liga que Mimi, e surpreendendo com o seu domínio de maquiagem, é chamado Dan Yoon, uma artista de 25 anos de idade da Coreia do Sul. De algumas ilusões de ótica a se tornar literalmente uma obra de arte, Dan está em sintonia com o pincel de maquiagem e é mestre em disfarces. Como se fosse uma espécie de camaleão de cosméticos, seu trabalho muitas vezes mostra suas capacidades de camuflagem. Mas como ela faz isso? Então, Dan ainda não revelou os seus segredos, embora dê para imaginar o processo meticuloso de criar aparências como essa. Ela provavelmente tirou uma foto primeiro e depois replicou o espaço atrás do rosto com maquiagem. Ou então ela deve ter usado um espelho para ter esse mesmo efeito. De qualquer forma, a precisão e a consciência de perspectiva e dos ângulos necessários para fazer algo tão convincente em uma superfície irregular, tipo o seu próprio rosto, está em um nível muito além da habilidade necessária para fazer isso em um papel. E por conta de sua habilidade demonstrável, Dan trabalhou com algumas grandes marcas. Acho que você conhece uma pequena empresa chamada Apple. Que tal a Adidas? Na minha opinião, ela tinha que fazer parte de uma equipe de super-heróis no próximo filme do Quarteto Fantástico. Você não acha? Mas, peraí. Pra onde ela foi? Agora, enquanto alguns maquiadores usam o seu rosto para demonstrar todo o seu virtuosismo com a maquiagem, Lisha Simpson, não é a Lisa Simpson, é a Lisha, tem uma preferência mais peculiar de usar o seu braço como tela. E seus braços realmente podem ir para qualquer lugar que a imaginação de Lisha queira ir. De criações lindas, algumas outras arrepiantes, as criações de Lisha com certeza são todas muito brilhantes. E tudo isso sem usar muito mais do que pintura corporal, um fundo preto e, é claro, um braço extra. Com novas ilusões criativas sendo criadas todos os dias, eu acho que ela vai acabar trabalhando literalmente até o osso. Não é necessário dizer que a Disneylândia é um destino favorito para muitas crianças e adultos também. E com toda essa fantasia e maravilha, é um lugar onde a magia pode parecer de verdade. Exceto no País das Maravilhas da vida real de Walt Disney. Realmente tem algum tipo de magia em jogo, só que esses truques de mágica estão aqui para enganar a sua mente. Tá bom, eu confesso, quando eu disse mágica, o que eu realmente quis dizer é perspectiva forçada. Não são bem poções e feitiços, mas esses truques vêm enganando tanto adultos quanto crianças há gerações. Através de várias técnicas arquitetônicas, a Disney cria ilusões de alguns edifícios maiores e mais distantes do que realmente são. Vamos pegar os famosos castelos como um exemplo. Nas partes mais altas dessas estruturas, os tijolos, janelas e praticamente todo o resto diminuem de tamanho relativo, enganando seus olhos ao acreditar que estão chegando muito mais longe no céu do que realmente estão. Em outras palavras, isso cria uma ilusão de altura, sem precisar gastar aqueles milhões a mais, construindo um castelo tão alto quanto ele aparenta. O que me fez pensar, se eu usasse algumas dessas técnicas de maquiagem para fazer minha cabeça parecer menor, será que eu ficaria mais alto? Enfim, assim como o Walt Disney, o fotógrafo Michael Paul Smith conseguiu criar o seu próprio mundo ficcional, usando perspectiva forçada. Exceto por um pequeno detalhe, foi numa escala muito menor. Antes de falecer, tristemente, no ano de 2018, Michael dedicou 25 anos de sua vida para nutrir Elgin Park, uma cidade fictícia do século XX, e à primeira vista realmente não parecia haver nada suspeito.
Isso é, até você diminuir um pouco o zoom. Incrível, não é mesmo? Essa ilusão é realmente simples, e Michael conseguiu executá-la com total perfeição. E não foi só isso, mas Michael criou os modelos de carros ele mesmo, e com sua atenção aos detalhes, você nunca iria suspeitar de nada. Dito isso, a perspectiva forçada na fotografia não é nenhuma novidade. É só perguntar basicamente para qualquer pessoa que visitou a Torre Inclinada de Pisa. Infelizmente, porém, nem toda fotografia em perspectiva forçada é sempre bem sucedida. Tenta de novo. O Museu das Ilusões, com certeza, não é aquele museu triste, velho e comum, negativo. Entre nesse mundo insano de truques alucinantes e diga adeus ao mundo como você o conhece agora. Felizmente, com 34 locais ao redor do mundo e muitos outros planejados para abrir, acho que vamos ter que esperar esse negócio chegar aqui no Brasil. Uma das exposições mais instagramáveis do museu chama-se Head on the Platter, ou Cabeça no Prato. E como você pode imaginar, vai ser a sua cabeça servida para o jantar. Eu acho que você realmente é o que come, né? Mas é claro que essa ilusão maluca é alcançada apenas com um buraco em uma mesa e alguns espelhos bem posicionados. Nada complicado, mas se estiver no ângulo certo, essa mesa maluca pode enganar qualquer pessoa. Mas essa não é a única exposição alucinante que você vai experimentar nesse lugar. Primeiro, esse lugar é realmente tão maluco que no minuto você está passeando por lugares bem alucinantes. Mas no outro, o seu mundo literalmente acaba ficando de cabeça para baixo. Em um lugar onde a decoração e os móveis foram colocados no teto. De salas de encolhimento a salas infinitas, esse museu sem dúvida tem de tudo. Incluindo um túnel Vortex que, com luzes e efeitos visuais muito inteligentes, vai fazer você pensar que o chão está se movendo de maneira estranha. E embora o museu garante que essa ponte está bem posicionada, você vai ficar aliviado em saber que tem um corrimão, sabe, só para garantir. Da Torre Eiffel ao Arco do Triunfo. Paris é muito famosa por todas as suas atrações, mas existe uma atração em específica que se destaca, do ângulo certo, é claro. Localizado nos arredores da Prefeitura de Paris, Quai, inicialmente não impressiona muitos espectadores, mas se você conseguir se posicionar no lugar certo, esse gramado que parece ter sido fatiado se transforma em um globo espetacular diante de seus olhos. E enquanto à primeira vista pode parecer um Photoshop bem mal feito, eu posso garantir para você que esse globo verde é de verdade, com uma pequena ajudinha de nossa velha perspectiva forçada. Infelizmente, essa foi apenas uma instalação temporária no verão de 2011. Então eu acho que é au revoir para o Quai. E se você não quiser dizer au revoir para o Fala Sério, clique nos botões de curtir e se inscrever abaixo. E fique atualizado com o melhor que nós temos a oferecer. E aí, tudo feito? Maravilha! Então vem comigo, porque agora nós vamos entrar no mundo das ilusões. Nem sempre a vida é apenas preto e branco. Às vezes você procura as áreas mais cinzentas. É certo que pode ficar um pouquinho confuso aqui. Dá só uma olhadinha nessa imagem e me diga, com sinceridade, você consegue ver um ou dois tons diferentes de cinza? Se você for como eu, então esse simples truque de luz e sombra conseguiu enganar você a acreditar que o bloco superior é muito mais escuro que o bloco de baixo. E você ainda pode estar sentado aí pensando, mas não é isso? Só que eu posso garantir que se você colocar o dedo bem no meio, você vai perceber que na verdade eles são o exato mesmo tom de cinza. O criador dessa ilusão, o psicólogo experimental americano chamado Tom Cornsweet, teoriza que nós seres humanos percebemos as cores com base nas cores circundantes. E nesse caso, se a cor estiver anexada a um ambiente sombreado, como nossa metade superior que vemos aqui, que se conecta a uma borda sombreada, nós julgamos que ela é mais escura. No entanto, se essa mesma cor estiver conectada a um ambiente destacado, como a borda superior do bloco de baixo, nós julgamos que essa cor é mais clara. Essa teoria confusa de cores também pode ser vista aqui nessa ilusão. Alerta de spoiler, os quadrados A e B, na verdade, têm o mesmo tom. Eu não sei quanto a você, mas eu tô começando a duvidar dos meus próprios olhos agora. Mas um lugar sem absolutamente nenhuma área cinzenta é conhecido como Green Café, com locais na Coreia do Sul e na Arábia Saudita. Esse café de desenho animado é uma viagem para longe da terceira dimensão, transportando você para um mundo totalmente 2D, de sua decoração até a sua louça. O Green Café não perde nenhum truque ao vender essa terra de desenhos animados rabiscados, com texturas delineadas em preto e cheias de branco. E naturalmente, toda a intriga sobre esse café atrai muitas pessoas, todos com os seus telefones prontos esperando para tirar a foto perfeita.
Mas com lojas abertas apenas na Coreia e na Arábia Saudita, e muitos clientes ansiosos para colocar as mãos em alguns cappuccinos de desenhos animados, eu acho bom você estar pronto para entrar em uma fila se quiser ter a chance de se sentar entre esses desenhos de linha. Definitivamente tão fascinante quanto aquele café branco e preto. É essa arte geométrica e, em contraste, distintamente em 3D, que o artista Damien Gilley conseguiu criar. O trabalho de Damien é modestamente descrito como momentos perceptivos, mas para nós leigos é mais como momentos desconcertantes, enquanto tentamos descobrir o que é o seu trabalho. Sendo um artista multimídia, Damien faz sua arte pop com uma variedade de materiais diferentes, incluindo, mas não limitado a, tinta, fita adesiva, drywall e vinil. Mas se existe algum ingrediente secreto no trabalho de Damien, com certeza tem que ser a matemática. É apenas com ângulos meticulosamente calculados das leis de percepção de profundidade que Damien é capaz de nos enganar com suas janelas de aparência tridimensional em mundos de aparência digital e infinitos cosmos de geometria. Só não tente literalmente entrar naquele mundo virtual, ou você vai acabar se machucando antes de atingir aquele checkpoint. As luzes com certeza são uma das maneiras mais testadas de criar uma ilusão. Através da manipulação inteligente de sombras, recortes e ângulos, os artistas são capazes de projetar ilusões das formas mais incríveis e inesperadas possíveis. É só pegar isso aqui como exemplo. Dá pra jurar que isso aqui é apenas uma luz comum em 3D, não é mesmo? Mas então por que esse negócio vai virando enquanto a pessoa está se movendo ao redor? Bom, continue assistindo. Espera um pouco, mais um pouquinho e... aí está. Me enganou também. E eu tenho certeza que alguns de vocês ainda estão tentando desembaraçar o cérebro. Esse trabalho engenhoso do designer neozelandês chamado Glenn Lewis Steely nada mais é do que uma série de ângulos calculados que apenas revela sua forma de verdade vista de lado. Cara, depois dessa eu não sei mais no que eu acredito. Mas uma outra ideia brilhante que está girando em nossas mentes é essa bela ilusão de bailarina, que foi criada por Akinori Goto. Parecendo alguma coisa que veio direto de uma fantasia da Disney. Essa animação é criada usando fatias de luz em uma roda de arame giratória. Muito parecido com a animação tradicional, onde o movimento é criado pela sequência de diferentes quadros um após o outro, essa peça em específico usa uma série de luzes para criar a ilusão de uma bailarina dançando. Começando apenas com uma solitária bailarina, não demora muito até que várias piruetas começam a aparecer nessa roda, mostrando todos os diferentes quadros que criaram essa ilusão giratória. E incrível! A estrutura dessa escultura foi impressa em 3D, e os dados da silhueta de uma bailarina de verdade foram usados, para que você possa ter a sua própria fadinha dançante, sem precisar, você sabe, ser cruel e aprisionar a Sininho. Já aconteceu com todo mundo. Chegar bêbado em casa, tropeçando em tudo, só tentando chegar na cama inteiro. E como se isso já não fosse ruim o suficiente, o que você acha de chegar bêbado em uma casa com esse chão? Com uma combinação inteligente de linhas curvas e, mais uma vez, perspectiva forçada, esses pisos cruéis realmente vão fazer qualquer um tropeçar, ou até mesmo acabar caindo no chão. E embora pareça que você pode cair em um vórtice para um outro universo a qualquer momento, eu fico feliz em dizer que esses pisos são totalmente planos e seguros para se andar. Eu prometo. Não que isso deixe esse lugar um pouco mais agradável. Quando usado corretamente, o Photoshop é uma colmeia para a criatividade. Artistas e fotógrafos são capazes de usar os seus recursos incríveis para criar algumas coisas que realmente apenas a imaginação poderia ter concebido. Do super estranho ao maravilhoso, e tudo entre isso. Nada está fora dos limites quando esse poderoso software está nas mãos certas. Daniel Serva, por exemplo, é um fotógrafo e artista de Photoshop incrivelmente talentoso. Seu estilo distinto se concentra em surrealismo e às vezes salta de cabeça para o vale do misterioso e totalmente absurdo. Parece que sua única limitação é a sua própria imaginação, que, se você não percebeu ainda, parece ser muito selvagem. Possivelmente no mesmo nível com o Photoshop do que Daniel, é o trabalho do artista digital chamado Alessandro Malossi. Ele cria coisas que oscilam nas bordas do impressionante e perturbador. E o seu trabalho é tornar o surreal o mais real possível. Desde a fusão de tubarões com objetos e pessoas do dia a dia, até algumas imagens profundas e instigantes.
Os designs de Alessandro são repletos de imaginação e criatividade, aproveitando ao máximo a magia ao alcance de qualquer pessoa com um mouse, teclado e uma assinatura da Adobe. Sem crack, hein? Pode admitir, ninguém gostaria de ficar careca, mas para algumas pessoas perder o cabelo é... Mas nem tudo é apenas tristeza. Imagina só o tanto que você vai economizar com shampoo. E com todo esse espaço extra ali, você finalmente vai poder colocar aquela ilusão de ótica de primeira qualidade na sua careca. Não? Ah, então tá. Enfim, quando o carecão aqui chamado Ryan decidiu que queria essa tatuagem maluca, ele pediu ajuda ao seu bom amigo e tatuador chamado Matt Fearson. Através de ângulos inteligentes e sombreado eficaz, quase parece que você pode pegar uma moeda e jogar ali dentro. Se tatuagens de buracos negros não são a sua praia, então talvez essa próxima pode ser. Essa tatuagem criativa não é apenas super divertida, mas também bem convincente, e tenho certeza que à primeira vista, até consegui enganar uma pessoa ou duas. Alguém aí precisa de uma caneta? Ah, mas que pintura mais linda! Só que na verdade, nem tudo é o que parece. Conforme você vai se movendo ao redor da imagem, você pode começar a notar que essa obra de arte se move da esquerda para a direita, mais do que alguns passos de dança. Mas vamos dar uma olhadinha mais de perto para ver o que realmente está acontecendo por trás. Na verdade, as partes da imagem que inicialmente percebemos como mais distantes são na verdade 3D, e estão se projetando para fora dessa pintura. Combine isso com alguns sombreados engenhosos, e essa ilusão vai conseguir enganar qualquer pessoa que esteja passando despercebida. Ai... Meu cérebro tá doendo. Talvez ainda mais incompreensível seja uma técnica chamada Barrier Grid Animation. Esse método tem sido usado desde a década de 1890 e envolve pegar uma imagem totalmente estática e sobrepor a imagem com um material adicional delicadamente elaborado para criar a ilusão de uma animação. Mas como? Então, vamos chegar a isso em um segundo, mas primeiro vamos ver algumas animações feitas com essa técnica. Tudo isso com uma imagem estática e um papel listrado. Muito louco, né? O criador desse vídeo, chamado Michael Mrozinski, explica como ele primeiro desenha 6 figuras diferentes, cada uma delas representando um estágio diferente no ciclo de animação, que depois ele funde com uma única imagem, usando um programa de computador. Depois de combinado e impresso, o resultado é uma imagem estranha e abstrata, que só começa a fazer sentido quando é coberta com uma sobreposição listrada especial, que é arrastada por cima da imagem, resultando nessa mágica que podemos ver. E, no entanto, isso não é realmente uma bruxaria. Na verdade, isso é uma falha em nossos cérebros. A informação limitada que nossos olhos captam entre as linhas pretas muda à medida que a camada superior é arrastada por cima da imagem, conforme as próximas posições das linhas brancas são reveladas uma após a outra em rápida sucessão. Nossos cérebros preenchem as lacunas, dando a impressão de que a imagem se move suavemente. Muito parecido com o que acontece com os quadros de um desenho animado. Eu não sei se é apenas um moinho de vento animado falando, mas eu estou totalmente deslumbrado. Seja você um viciado em chocolate ou um aficionado de Red Velvet, existe uma coisa em que todos podemos concordar: bolo é uma delícia. Enquanto há muito tempo atrás, os bolos eram decorados apenas com frutas frescas e glacê artesanal, os confeiteiros de hoje em dia parecem gostar bastante do hiperrealismo. De objetos domésticos a pessoas inteiras, os mestres da confeitaria do nosso mundo são capazes de fazer qualquer coisa com uma pitadinha de imaginação e muito talento. Natalie Sidesurf é uma confeiteira no Texas e faz bolos tão realistas que eles parecem, bom, de verdade. Em uma tentativa de mostrar o seu domínio nesse ofício, ela chegou a fazer uma réplica em tamanho real de sua própria cabeça. É, isso mesmo. Talvez uma das coisas mais assustadoras que eu já vi já faz um bom tempo, mas no entanto parece bem impressionante. Enquanto o cérebro de bolo de Natalie é sem dúvidas bem estranho. Não chega nem perto do que você está prestes a ver agora. Deleite os seus olhos com isso. Ai. Essa artista de próteses, chamada Taylor Keller, criou essas garras dignas de medo, dando uma ilusão de um universo alternativo distópico, onde nós crescemos dentes no lugar das unhas. Isso significa que, nesse mundo paralelo, as pessoas cortam os dentes e mastigam os alimentos com os dedos? Meu Deus, eu acho que é melhor deixar algumas perguntas sem resposta. E com isso, eu acho que já chega de internet pra mim por hoje.
Mas e aí, qual dessas ilusões deixou você esfregando os olhos de espanto? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!